Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar o nosso aprofundamento dentro da escola experimental, ou também conhecida como psicologia experimental. Eu não sei se eu vou conseguir fazer em um vídeo só, mas a gente vai entrar em vários detalhes que for das coisas que a gente falou na aula anterior, lá no o Wundt lá, e as coisas que ele dizia. Então aqui tem todos os tópicos. A gente falou sobre muitas das coisas que estão aqui na aula anterior. O método de introspecção, os conceitos gerais, etc. Mas aqui a gente vai falar de uma forma mais ampla. Creio eu que vai demorar 2 aulas para eu conseguir fazer tudo isso daqui. Depois a gente vai falar sobre outros autores que ajudaram dentro do pensamento da escola experimental. E depois a gente vai falar sobre a revolução que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tá ok? Aí lá a gente vai falar sobre Darwin, entre outros caras lá, como é que eles estavam agindo, que era um pouquinho diferente da escola experimental. Então vão ser aí bem umas 4, 5 aulas só sobre isso daí, as próximas coisas. Aí depois disso daí a gente vai para a escola estruturalista. Embora muitas pessoas acreditem, tem muita doutrina aí que diga que a escola experimental faz parte da escola estruturalista. E o estruturalismo em si. Também existem pessoas, doutrinadores, que acreditam que a escola experimental fazia parte do associalismo, que a gente estudou nas aulas anteriores, lá tal. Só que aqui a gente vai ver que não é bem assim, porque o Wundt, ele falava sobre a questão de fusão, não associação. E nós temos umas diferenças entre a química, como os caras que a gente viu lá que falavam sobre a química da mentalidade, esse tipo de coisa. Então tem certas diferenças que a gente vai, no decorrer da aula, a gente vai ver. Então vamos lá, vamos começar logo, porque vai fazer 3 minutos já essa porra. Toda a experiência pode ser analisada pelo conteúdo objetivo e pelo subjetivo. No primeiro caso, a ênfase recai sobre objetos da experiência, pensados independente do sujeito da experiência, enquanto no segundo caso, investiga-se o próprio sujeito da experiência em sua relação com os conteúdos da própria. Com base nesses dois pontos de vista, surge uma dupla possibilidade, que é a dupla psicologia, que cuida dos conhecimentos específicos da ciência imediata, uma vez que os objetos fornecidos na experiência são sempre mediados pelos fatores subjetivos e a psicologia tem por objeto a experiência imediata, já que não abstrai o próprio sujeito como a ciência natural. Quando ele fala aqui que não abstrai o próprio sujeito, ele está dizendo que o homem faz parte da observação em que ele está fazendo, diferente das ciências naturais que tira o fator homem, como a gente já viu em aulas anteriores, que é a questão de tentar ser o máximo possível imparcial. Isso de fato não existe, ok? E ele coloca essa questão, que não há como se abstrair o próprio sujeito da ciência natural. E também eu acredito que nem da ciência aplicada a gente tira a questão do ser humano. A emoção que ele está tendo pode atrapalhar também. Então não existe de fato a super, hiper, mega imparcialidade. Então aqui a gente vê o que foi falado na aula anterior. Experiência imediata, que é sobre a questão dos nossos sentidos, etc. E a imediata é a experiência em si, que é aquela que o ser humano está sentindo, sem mediação. Por isso que a gente é louco, cara. Por isso que existe pensamento louco, cara. Porque muitas vezes existe a diferença de cognição também. E a diferença de inteligências, cara. Isso aqui é um ponto interessante do pensamento da escola experimental. Para a psicologia do cara, só há experiência vista como um conjunto de processos interligados e nada mais. Isso aqui foi porque eles estavam querendo sair da ideia de metafísica, tá ok? Então, pelo fato de ele estar se tentando tirar a metafísica da história, então ele simplesmente dizia que eram processos interligados de fenômenos mentais. A própria existência dos fenômenos mentais só indicam que existem eles. Ou seja, a abstração da nossa mente ela é um produto da manifestação de uma experiência imediata. Era isso que ele dizia, tá ok? Na medida em que a psicologia é a ciência das formas universais da experiência humana imediata, ela pode ser considerada a mais geral de todas as ciências do espírito.
que era assim que ele denominava, ok? Que a ciência do espírito não é nada mais do que processos interligados. Entende-se por espiritualismo qualquer hipótese ou teoria que defenda a existência de uma substância ou entidade imaterial que seria o fundamento de todos os processos psíquicos. Aqui ele define o que é espiritualismo e o que é o materialismo. Então, considerando uma hipótese de uma substância imaterial, eu já estou sendo espiritualista. E é nesse ponto que pelo menos eu, discordo desse cara, do Wundt. Eu gosto muito das teorias dele e tal, mas eu sou daquele tipo de espiritualista que não acredita em substância imaterial. Quando eu digo isso daí, eu digo que tudo é matéria. Por exemplo, se eu fosse acreditar num espírito ou numa alma, eu diria que o espírito ele não é imaterial, ele é matéria. Mas é uma forma que a gente não conhece de matéria. Da mesma forma em que a gente não conhece direito a energia escura e a matéria escura. A gente só tem possibilidades. Então eu vejo o espírito e esse fenômeno espiritual como a mesma coisa da energia escura e da matéria escura. São coisas que existem possibilidades, mas não deixam de ser matéria. É uma matéria que eu desconheço. Ou simplesmente eu posso chegar ao ponto de dizer que não existe, mas eu estaria muito restritivo em dizer que não existe tal. Só não pode ser provado, tá ok? Então, no caso, eu não digo nem que inexiste nem que existe, mas ainda não há possibilidade de eu conseguir provar. Então, esse é um ponto interessante. Eu discordo dele nesse ponto, porque ele acredita que o espiritualismo é algo imaterial. Então, nós vamos para o materialismo agora, que é a doutrina segundo a qual a matéria é o fundamento de tudo que existe. Entendida como campo dos fenômenos psíquicos, afirma que todos os eventos psicológicos são nada mais do que eventos do cérebro. Então, a abstração da nossa mente, a nossa mentalidade, ela é o exercício do nosso cérebro. Ou seja, é como se fosse um sinal. Vamos levar para o lado do PC, do computador? Então, no caso, a nossa mente ela é uma conversão de sinal digital, vamos dizer assim. E os nossos neurônios são como se fosse o sinal analógico. As peças são a parte analógica do sistema, entendeu? Então a ideia dele era essa, que a nossa mente ela era a digitalização da nossa parte física, mas ela tem atividade dentro do nosso cérebro. Então essa era a ideia dele. A distinção entre ciências da natureza e as ciências do espírito foi introduzida pela primeira vez por Dilthey. Esse cara aqui, ele é um dos caras também que estavam trabalhando dentro da sociologia na parte culturalista, tá ok? Mas isso aqui é outra coisa, isso aqui é outro detalhe. Isso aqui foi um cara muito importante na questão da ciência, das ciências sociológicas. Esse cara aqui foi muito importante quando estava tendo guerra entre os culturalistas lá tal, e tava numa zoeira fodida, pô, na questão da sociologia. Esse cara aqui foi um dos caras que foi importante, vamos dizer assim. E isso aqui foi importante para dizer, olha fulano, isso aqui aconteceu principalmente na Alemanha. Mais tarde a gente vai ver que nos Estados Unidos estava acontecendo outros bang, outros 500 lá tal, porque teve o Darwin lá tal, então estava acontecendo outras coisas. Aqui existe uma divisão entre ciências da natureza e ciências do espírito, onde entra a psicologia, que é a questão de que ela seria uma ciência do espírito. Poderia sugerir uma contradição no pensamento de Wundt, na medida em que Wundt foi crítico radical do espiritualismo, como a gente vê. Então, como ele pode ser radical contra o espiritualismo, ao mesmo tempo dizer que a psicologia é espiritualista? Isso daí também, na época, ficou tipo um bug, tipo, caralho, mano. No entanto, essa aparente contradição se dissolve quando consideramos a diferença existente entre uma tese metafísica, que afirma a existência de uma substância espiritual, e um postulado metodológico e epistemológico que reconhece a legítima dualidade dessa mesma experiência, sendo ela imediata e imediata, que é a dupla psicologia que a gente falou nas aulas anteriores, sem que isso implique uma distinção metafísica sobre a natureza última da realidade, que é o paralelismo psicofísico que também foi falado na aula anterior. O fundamento de cada uma delas, em particular, que é a filologia, a história, o direito e tal, são coisas
que são de natureza última da realidade e só funcionam dentro de uma experiência de dupla psicologia. Vamos entender isso aqui, essa parada, antes de terminar essa aula. Beleza. O espiritualismo dele era na questão digital, vamos dizer assim. Como eu falei, a questão digital através de um método epistemológico. O que seria a episteme, cara? A episteme seria a forma de conhecer as coisas. Então, a forma como conhecemos as coisas, ela tem dupla psicologia. Essa era a ideia dele. A psicologia imediata, que é através das percepções, sensações, etc. E a experiência imediata, que aí a gente já vai para dentro da inteligência da pessoa. A experiência imediata, ela é a forma mais pura. Se eu fosse falar, o que é a inteligência pura? A inteligência pura é isso. É você pegar todas essas informações e transformar ela em cognição. É algo lindo de se ver. Como o ser humano ele consegue imaginar e criar através da experiência imediata, através da sua inteligência sendo aplicada. Eu já falei sobre a inteligência aplicada aqui em outras aulas. Enfim, é isso que ele acreditava. E por hoje é só. A gente viu a primeira parte sobre a escola experimental e os conceitos gerais. Nas próximas aulas a gente vai fazer isso aqui, terminar. Também tem a questão da consciência. Essa questão da consciência aqui eu já falei em outras aulas, mas aqui a gente vai falar de onde surgiu, de onde eu tirei aquelas coisas que eu falava da consciência antigamente. Se lembra que eu disse que a consciência é como se fosse uma bússola, um norte? Aqui você vai descobrir o porquê. E por hoje é só. Valeu, até a próxima.